Esse é o plano do Lula. Assim, recebi informações de pessoas bem conectadas com o próprio governo petista. O presidente está realmente disposto, e não tenho dúvidas, o presidente Lula está disposto com o governo Trump. Em agosto de 2025, Lula tinha 41% dos votos dos independentes. Em dezembro de 2025, esse número caiu para 37%. E foi despencando até... Olha isso aqui. Esse trecho passou batido para muita gente. Quando eu vi esses números, eu entendi o desespero do Planalto. E fica comigo até o final, porque o último ponto muda tudo. Flávio Bolsonaro, coitado, tinha 19% apenas dos independentes, enquanto ele foi subindo gradualmente até chegar atualmente a 32%. Ou seja, Flávio Bolsonaro hoje tem uma votação entre os independentes, entre os eleitores do meio, aquele que os caras da Faria Lima diziam que era fundamental ter o Tarcísio, porque senão a gente não conseguiria o voto dessas pessoas. Hoje o Flávio Bolsonaro, rapidamente, né, a gente anunciou a candidatura dele em dezembro, para janeiro, e ele alcançou 32% dos votos e Repara como a queda de Lula entre os independentes é silenciosa, mas constante. Se isso já te chamou a atenção, deixa o like agora. Ultrapassou o Lula. E de fato isso é muito grave para o governo Lula. Porque quanto mais o Flávio Bolsonaro falar e aparecer, eu venho dizendo isso, mais ele vai subir nos números. As pessoas, e vocês na audiência podem dizer aqui no chat, as pessoas estão absolutamente impressionadas com o Flávio, como, aliás, eu tenho dito, eu avisei a vocês que isso aconteceria. Primeiro, nossa base deu uma torcida de nariz para o Flávio, e depois o Eduardo colocou o apoio dele inequívoco ao Flávio, isso ajudou muito o Flávio na base. A base foi vendo a qualidade do Flávio Bolsonaro, mas esse avanço depois aconteceu também junto aos eleitores independentes. A gente sabe que o discurso, o modelo do Flávio é um modelo muito agradável para os eleitores independentes. Então a gente antecipou que isso aconteceria para vocês. Então, sabendo que internamente a coisa não estava boa, porque eu digo o seguinte, além das pesquisas públicas, tanto a campanha do Flávio Bolsonaro quanto a campanha do Lula fazem pesquisas internas. Eu tenho acesso às do Flávio Bolsonaro com frequência, não tenho das do Lula. Mas eu tenho certeza de que as pesquisas do governo Lula mostram que Lula vai ainda pior do que o desempenho que mostra a Quest. A gente já tem números aqui internos do Flávio abrindo uma vantagem considerável em relação ao Lula, até começando a sair da margem de erro. E a tendência é muito clara para ambos os candidatos. Então, sabendo disso, o que me trouxeram essa informação, e eu divido aqui com vocês, que partiu da cabeça do Sidônio, o marqueteiro do Lula, a ideia de apostar em uma nova agenda, em um fator externo, apostar em... O mais chocante é que, enquanto o governo tenta criar um inimigo externo, os números internos parecem ainda piores. Se inscreve no canal porque isso não vai parar aqui. E a razão é que o Lula tem a expectativa de que Trump responda, como em geral responde, a problemas. Sempre que há um conflito geopolítico de qualquer natureza, a primeira reação do Trump tem sido responder como? Aumentando ou impondo tarifas. E geralmente elas são efetivas, e o Trump vence essas negociações porque ela tem o potencial de prejudicar muito a economia desses países. A expectativa do governo Lula é que Trump reaja assim, aumentando as tarifas, da mesma forma que fez com todos esses países e fez também com o Brasil. Se vocês lembrarem, à época da tarifa Moraes, nós tivemos que domar um pouco a fera, o Donald Trump, para que ele orientasse o caminho, não em direção às tarifas, ele começou impondo as tarifas, mas em direção ao que a gente queria, que era a Magnitsky. Mas o fato é que o instinto de Donald Trump geralmente é reagir com tarifas, e é exatamente isso que o Lula quer. No entendimento do Sidônio e do Lula, as tarifas aplicadas no ano passado o favoreceram. Eu tenho dúvidas legítimas sobre o quanto isso realmente o favoreceu, até lendo as pesquisas. A gente estava vivendo um momento em que coincidiu com o fim do julgamento do Bolsonaro, a gente estava
acompanhando muito o assunto de desgaste do Bolsonaro. Houve uma descarga colossal de verba na SECOM, que nós noticiamos aqui, e a própria entrada do Sidônio, que deu uma arrumada na comunicação do governo, tomou várias medidas muito inteligentes, né, como inclusive esconder a Janja, que está desaparecida, se vocês repararem, e era uma fonte enorme de desgaste constante para o governo Lula. Então, existem vários fatores que eram independentes da tarifa no ano passado e contribuíram com o suposto aumento marginal de popularidade do... No fim das contas, isso não é só sobre pesquisa ou estratégia política. É sobre até onde um governo vai quando percebe que está perdendo o controle. Agora me diz nos comentários. Isso é desespero ou cálculo frio de poder? Clica no vídeo que está aparecendo na tela porque ele se conecta direto com esse cenário. E, portanto, ele partiu, sob orientação do Sidônio, para essa tentativa de impor novas tarifas ao Brasil. Lula está tentando impor novas tarifas ao Brasil. Esse é o plano do Lula. Assim, recebi informações de pessoas bem conectadas